Vamos falar agora então sobre a primeira estratégia básica e mais utilizada no mundo hoje nas operações, tanto de day trade como dentro das opções binárias também. Suporte e resistência. Vamos para a tela. Continuando a falar sobre suporte e resistência, preciso que você entenda o seguinte: dentro de suporte e resistência, para que a gente possa entender como funcionam os suportes e resistências dentro do mercado, é importante você saber que dentro de cada operação existem forças compradoras e forças vendedoras influenciando no preço de cada ativo, tá? Então, se a gente entende que existem pessoas comprando um ativo a determinado preço e pessoas comprando um ativo, vendendo o ativo a determinado preço, existe uma pressão que é feita das pessoas que estão comprando o ativo contra as pessoas que estão vendendo o ativo. Então, essa força das vendas versus essa força de compra é que vai definir o andamento do mercado, é o que vai definir qual vai ser essa sequência linear que vai seguir o mercado. Se o mercado vai tender por uma subida, por uma descida, por uma alta, por uma queda. Beleza? Então, tendo como base isso que eu acabei de falar, essas forças compradoras e vendedoras, elas vão definir o que são conhecidos como suportes e resistências. Então, vamos lá. Cada vez que a gente for selecionar ou for tentar identificar um suporte ou uma resistência, a gente vai utilizar linhas com determinadas cores. Para a gente utilizar as linhas de suporte, a gente vai utilizar as linhas verdes. Para elucidar, né, para poder demonstrar as linhas de resistência, a gente vai utilizar as linhas vermelhas, tá? Como que a gente vai identificar um suporte ou uma resistência operando aqui no gráfico de candle? A gente sempre vai operar no gráfico de candle, tá? A gente não utiliza o gráfico de linhas, tá bom? As nossas operações sempre serão no gráfico de candle. Então, primeira coisa é você colocar o gráfico de candle aqui, né? Se você não souber no tipo de gráfico, só ajustar para candle, que é velas, tá? Ou velas ou candle, não sei se vai estar em português ou em inglês aí, mas vamos falar então em velas, ok? Colocou lá o gráfico de velas, vai ficar dessa forma. Para você poder colocar essas linhas ou de suporte verde ou de resistências vermelha, é muito simples. Existem algumas ferramentas gráficas que você pode utilizar para compor o teu gráfico. Então, nessas ferramentas gráficas você pode vir aqui, tem a linha de tendência, linha horizontal, linha vertical, linhas Fibonacci. Você vai pegar aqui uma linha horizontal, pegou uma linha horizontal, vai ter aqui ó, a janelinha de cor, selecionar a cor. Você pode selecionar ou verde ou vermelho. E aí sim você vai conseguir, clicando, depois de você selecionar a cor, é só você clicar que a linha já aparece aqui com a cor que você selecionou. Para tirar essa bolinha aqui, ó, para não ficar mais selecionada, é só você clicar fora. Se você quiser fazer algum ajuste na linha, ou por exemplo, mudar ela de cor, ou aumentar a espessura dela, é só você clicar em cima da linha, vai aparecer a bolinha ali, tá vendo? Significa que ela está selecionada. Você vai vir aqui, pode mudar a espessura, e geralmente é bom traçar suporte de resistências com a espessura mínima, tá? E se a gente quiser falar sobre um suporte que depois virou uma resistência, a gente pode alterar a cor dele para vermelho. Ou uma resistência que, que passou a ser um suporte, pode alterar também a cor para verde para poder elucidar, tá? Então vamos lá, só para que a gente possa entender, deixa eu só apagar isso daqui. Já coloquei algumas linhas de suporte representadas pelas linhas verdes e umas linhas de resistência representadas por essas três linhas aqui vermelhas. Então vamos lá. Como que eu faço para poder identificar um ponto de suporte ou de resistência? Como é que eu faço para identificar uma zona onde há uma consolidação do preço tanto nas ordens de venda quanto nas ordens de compra? Vamos lá. Ordens de venda serão representadas por resistências. Ordens de compra serão representadas por suportes. Então, para que fique claro, como é que você vai entender essa questão de ordens de compra e de venda e suportes e resistências? Primeira coisa, para que o mercado, para que cada ativo ele tenha uma lateralidade, é preciso que haja zonas consolidadas, tanto de ordens de compra do ativo, que impulsionam para cima, as ordens de compra impulsionam o preço para cima, e as ordens de venda impulsionam o preço para baixo. Então precisa ter zonas consolidadas tanto de venda
quanto de compra para que existam zonas do preço mais consolidado para que o ativo não fique subindo e descendo o tempo inteiro desenfreadamente sem controle, tá? Então, para que você consiga identificar um suporte, você precisa identificar uma zona consolidada de compra. Uma resistência, o oposto, uma zona consolidada de resistência. Para operar suporte e resistência, necessariamente você precisa identificar zonas consolidadas. Se você pegar zonas que não são consolidadas, facilmente elas serão rompidas. O que é romper uma zona de suporte ou de resistência? É o preço do ativo ultrapassar. É o candle ultrapassar esse valor e não respeitar. Por quê? Porque dentro das operações de suporte e de resistência, sempre que a gente selecionar uma zona de suporte ou de resistência, a gente vai aguardar, por exemplo, vamos botar aqui por exemplo, eu tinha selecionado aqui uma zona de resistência aqui em cima, tá? A gente iria aguardar o preço do ativo chegar aqui em cima, para quando tocasse nessa zona, nessa linha de resistência, a gente realizasse uma operação com sentido oposto, ou seja, oposto ao toque. Então, se o movimento da vela for de subida, quando tocasse, a tendência, por ser uma região consolidada do preço, a tendência é que bata lá e o preço do ativo baixe. Vá numa sequência oposta ao movimento, tá? É um movimento de retração. Tocou, retraiu. E quando for num suporte, vai tocar no suporte e vai retrair para cima, tá bom? Então, o preço do ativo vai estar seguindo uma sequência, subindo. Tocou numa resistência. Se você selecionou uma resistência consolidada, a tendência é que ele encoste e faça um movimento de retração no movimento contrário ao movimento de alta, tá? Se for embaixo, é exatamente o oposto, beleza? Então, se você conseguir definir níveis de suporte e de resistência consolidados, a tendência é que quando haja o toque, venha logo em seguida o movimento de retração, e é nesse movimento de retração que você vai fazer a sua operação. Não no movimento de retração, mas no movimento do toque, tá? Tocou, faz a operação. Então, só para você entender, no momento em que o preço do ativo estava subindo, você estaria esperando que ele encostasse nessa linha aqui de resistência, beleza? Então, quando o ativo estava com o preço aqui ainda subindo, nesse nível, subindo, você ia estar aguardando. Chegou aqui, tá vendo? Que teve um rabichinho. Esse rabichinho eu vou falar mais pra frente o que ele é. Ele se chama pavio, tá? Pavios delimitam zonas do preço, onde o preço chegou a atingir naquele determinado período de tempo, que cada uma dessas velas tem 1 minuto. Então, dentro desse 1 minuto, o preço do ativo chegou a atingir esse preço, mas não sustentou. Ele finalizou aqui, tá? Então, os pavios eles vão delimitar também zonas do preço que foram atingidas, mas que não foram consolidadas. Não se consolidou ali o preço, tá? Então, antes de fechar a vela, o preço do ativo retraiu e caiu um pouquinho. Então, o rabichinho ali, o pavio, ele serve para demonstrar o preço que foi o preço máximo da vela, se tiver na parte de cima de uma vela verde, e na parte de baixo de uma vela verde, o preço mínimo que o ativo atingiu naquele 1 minuto, tá? Na vela vermelha, é o contrário. O rabichinho, o pavio de baixo, né? Esse pavio de baixo aqui, ele vai delimitar o maior preço mínimo, né? O preço mais baixo possível que a vela vermelha atingiu, e o pavio de cima da vela vermelha vai identificar o maior preço negativo que a vela atingiu naquele determinado minuto, beleza? Então, nesse caso, tá? Dessa resistência aqui, quando o preço encostou, a gente teria feito uma operação clicando no botão para baixo, botão vermelho, que é o botão ou de venda, ou botão abaixo, ou botão de put, P-U-T, beleza? São três denominações desse tipo de operação, tá? Para baixo. Então, houve o toque na linha de resistência aqui, você ia fazer uma operação para baixo, a vela fecharia aqui, você teria saído de uma operação vitoriosa, beleza? Por quê? Porque você falou que ia fechar abaixo desse ponto aqui do toque na linha de resistência. E, consequentemente, a mesma coisa no caso do preço atingir um suporte. Você vai aguardar ele ter o toque no suporte, para depois que ele encostar no suporte, você poder fazer uma operação
no sentido de retração, ou seja, no movimento contrário ao movimento do toque. Beleza? Então vamos lá, só para a gente poder explicitar um pouquinho. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa outra resistência, tá? Vamos pegar essa resistência secundária aqui, ó. Essa resistência secundária, tá? O preço do ativo veio, subiu, e encostou aqui com o pavio, tá vendo o pavio? O pavio encostou na linha de resistência. Quando encostou, você ia fazer uma operação com sentido contrário, ia fechar a vela abaixo do preço do toque. Então, mais uma operação vitoriosa, tá? Quando você traçar suportes e resistências, você só pode no máximo considerar aquela linha ali de suporte e de resistência para tirar no máximo 2 operações, tá? Então, deu um toque, fez uma operação vitoriosa, deu outro toque, faz a operação contrária ao movimento, de novo, 2 operações, acabou. Você vai procurar uma outra zona, uma outra linha de suporte e de resistência. Não vai mais fazer operações naquela mesma linha, tá? Porque é como se as linhas estivessem sendo testadas. E cada zona ou cada linha de suporte e de resistência que fica sendo testada, ela vai tender em algum momento a ser rompida. Então, como você pode ver, nesse caso, teve o toque, você fez uma operação, depois ela começou a querer romper. Então, vai acontecer de ser rompida, beleza? Em algum momento. Por isso que a gente pega no máximo 2 operações, beleza? Então, depois do rompimento, a gente vai ver na próxima aula um outro tipo de estratégia de operação, que é a estratégia chamada de pullback, que é a estratégia que eu vou falar na próxima aula. Mas antes disso, só para a gente deixar um pouquinho mais claro, como que você vai traçar um suporte e uma resistência? Você vai a gente sempre vai estar operando em M1. Para você poder traçar um suporte e uma resistência, vamos lá, deixa eu apagar esse daqui. Não, deixa eu apagar aqui, vamos lá. Apaguei todas as linhas de suporte e resistência. Vamos traçar 2 linhas aqui juntos. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, o seu gráfico vai estar em M1, tá? Para que você faça o traçamento das linhas de suporte e resistência para operar basicamente suporte e resistência, você precisa abrir o gráfico no mínimo em M5 ou M15. Então, você vai fazer as operações em M1 e as marcações vão ser em M5 ou M15, tá? Por que M5 ou M15? Porque M1 delimita uma tendência de curto prazo. Tendências de curto prazo demonstram zonas de suporte e de resistência mais fracas, não consolidadas. Para você pegar uma zona de suporte e de resistência mais consolidada, você precisa pegar o médio e o longo prazo. O médio e o longo prazo são representados por M5, M15 ou até mesmo H1. Você pode até fazer em H1, que é 1 hora, candle de 1 hora. Cada candle desse tendo 1 hora, ou cada candle desse, cada vela dessa tendo 1 hora, ou 15 minutos, ou 5 minutos. Beleza? Então vamos lá, vamos para o gráfico de 15 minutos, para a gente ver cada candle com 15 minutos. Vamos fazer as marcações lá. O que você precisa enxergar na hora de fazer as suas marcações? Primeira coisa que você precisa enxergar, você precisa encontrar, para fazer um traçamento de uma resistência, vamos colocar aqui, ó, ferramentas gráficas, linha horizontal, vamos pegar a cor vermelha, tá? Vamos colocar aqui em qualquer lugar. Para que você possa delimitar uma linha de resistência, você precisa identificar pelo menos 3 toques na linha. Então, se você identificar uma zona ali onde tiveram 3 toques, seja com o pavio ou com o corpo da vela, naquela linha, você consegue identificar uma zona. Vamos ver. Olha só. Se eu colocar nesse ponto, teve um toque aqui, 3 toques aqui. Então o terceiro toque foi esse. Então já defini uma linha de resistência. Por que aqui é uma resistência e não suporte? Porque o preço do ativo, ó, aqui está ao vivo, tá? Esse é o preço ao vivo. O preço do ativo está abaixo dessa linha que eu tracei. Está abaixo dessa linha que eu tracei. Tudo que está acima do preço do ativo é resistência. Tudo que está abaixo do preço do ativo atualmente é um suporte. Só que depende, né? A gente tem que definir essas linhas da melhor forma possível, de forma mais consolidada possível, para poder tomar as melhores decisões. Então vamos lá. Tracei aqui uma linha de resistência, vamos traçar uma linha de suporte. Linha horizontal, vamos mudar a cor aqui para verde. Coloca aqui a linha em qualquer lugar. Vamos achar uma zona aqui que tenha tido 3 toques. Vamos ver se a gente encontra aqui.
gente pode considerar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Tá? Um toque aqui, outro toque aqui e aqui um semi-toque, tá? Beleza? Então, vamos pegar esses três pontos. Vamos lá agora voltar para o gráfico de M1. Fizemos as marcações aqui em M15. Vamos para o gráfico de M1, que é onde a gente faz as operações. Beleza. Aquela linha de suporte e resistência, ela continua ali, tá? O que você teria que fazer? Você teria que aguardar. Você teria que aguardar um momento em que essa vela, o preço do ativo atual, chegue a tocar nessa resistência para você fazer uma operação, ou que ele chegue a tocar aqui embaixo, nessa linha de suporte, para que você possa fazer uma operação. Então vamos lá, só para a gente fazer um teste. Vamos dar uma olhada lá atrás. Ó, vamos lá, vamos olhar lá atrás, tá vendo? Eu tracei essa linha de suporte lá em M15, lembra? Se a gente tivesse traçado ela antes, e nesse momento aqui que houve esse toque aqui, a gente estivesse vendo ao vivo, olha o que aconteceu. Veio o preço do ativo, encostou na linha de suporte, o que ele fez? Retraiu e subiu. Então, no momento do toque, a gente ia fazer uma operação com sentido oposto ao movimento da vela. A vela estava vindo para baixo, então, sentido oposto era acima. Então, no momento do toque, ia fazer uma operação para cima com tempo de expiração normal, de 1 minuto, no momento que tivesse o toque. Tocou, faz uma operação inversa. Beleza? Então aqui, tocou, a gente ia fazer uma operação para cima, a vela ia fechar e a gente ia sair vitorioso. Beleza? Vamos procurar ali em cima. Ó, o primeiro toque, vamos ver quantos toques tiveram ali, ó. Vamos ver quantos toques tiveram nessa linha de resistência. Ó, o preço do ativo estava abaixo, então aqui tinha se tornado uma resistência. Teve um toque aqui, ó, nessa vela teve um toque, sentido oposto, operação no sentido oposto do movimento. O movimento foi de subida, sentido oposto para baixo. Mais uma operação vitoriosa. Aqui, o preço do ativo subiu, encostou, inclusive ultrapassou, mas não tem problema, encostou, você ia fazer uma operação com sentido oposto de retração, tá? Então, teve o toque, você faria uma operação para baixo, a vela fechou aqui, mais uma vitória. Então, só para deixar claro também, mais uma questão, é o seguinte: toda vela verde, ela sempre fecha no corpo, tá? Na parte de cima do corpo. O corpo é essa parte preenchida, tá? A parte do pavio não está preenchida, a parte do pavio é só aquele rabicho, tá? Que delimita o valor onde o preço do ativo chegou a atingir naquele determinado período, mas não consolidou ali. Então, a parte preenchida a gente chama de corpo e o rabicho a gente chama de pavio, beleza? Então, essa parte preenchida, ela de uma vela verde, a parte de cima, o topo da parte de cima preenchida vai ser o fechamento da vela verde. A parte de baixo vai ser a abertura. Então, de uma vela verde, a parte de baixo do corpo, a abertura, e a parte de cima do corpo, o fechamento da vela, tá? No candle na vela vermelha é o contrário. A parte de cima do corpo da vela vermelha é a abertura, a parte de baixo do corpo da vela vermelha é o fechamento, tá? Então é importante você saber a questão de aberturas e fechamentos para você entender, na hora que for analisar, se você teria selecionado uma zona certa ali de suporte de resistência e se teria tido vitória ou não na operação. Por isso que eu mostrei. Nesse caso, seria uma vitória porque quando encostou na linha, a gente teria feito uma operação para baixo. E não é que o preço fechou, a vela fechou abaixo. Ó, o fechamento estaria aqui. Mesmo que bem pouquinho, um centímetro apenas, ela teria fechado abaixo. Então, teria saído com uma vitória. Beleza? Então, sempre para poder delimitar suporte e resistência, uma linha de suporte ou resistência, você vai procurar sempre fazer as marcações em M15, ou M5, ou M15, ou H1, tá? E sempre procurar uma região onde tenha tido 3 toques dos candles, né, naquela linha. Achou 3 toques, pode colocar ali, se estiver marcando em H1, M15 ou M5, pode colocar ali como uma zona de suporte ou de resistência e considerar ela uma zona de suporte ou de resistência consolidado. Aí volta para M1 para operar em M1, aguardando o toque para fazer uma operação contrária, né, no sentido de retração. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido.
a gente vai para a próxima aula. Já já vem aí. Pullback!